Pronto, boa tarde novamente. Vou aguardar que vocês me deem um retorno se a minha transmissão, a minha conexão agora está melhor. Oi, professora Marina, tudo bem? Oi, Flávia, tudo jóia? Pronto, agora sim, eu acho que Eu agora acho. tá tudo Sim, bem. agora acho que foi. Joia. Vamos esperar algumas pessoas entrarem. De qualquer forma, eu já gostaria de agradecer a sua participação. Agradecer em nome da Fundação Rondo Gomes, agradecer em meu nome. É um prazer ter você com a gente num tema que eu considero de extrema relevância e importância. E eu confesso que eu estava um pouco ansiosa no aspecto positivo, né? Assim, eu estava com muita vontade de lhe ouvir, porque eu acho que esse tema é para a gente refletir bastante. Quem que agradece sou eu, a você, a Fundação, a Gabriela, que fez essa Isso. ponte. Eu estava aqui, um pouquinho antes da gente começar, estava aqui com meu marido. Cadê os nossos livros de Orlando Gomes? Oh, E aí eu me dei conta de que estão no escritório isso. e nós estamos em home office. Porque eu tenho, desde a minha graduação, toda a minha coleção, toda bonitinha. Eu falei, é agora que eu queria ter esse momento. Infelizmente, os livros ficaram no escritório e eu não achei nem os meus, nem os dele. Não, mas é isso mesmo. Teve uma pessoa, um professor também que participou desse diálogo e ele fez o mesmo comentário que antes dessa pandemia, eu acho que eles se mudaram. E no início era o contrário. Todos os livros ficavam em casa e Sim, poucos no escritório. E aí, com a mudança de apartamento, eles levaram tudo para o escritório e agora que precisam dos livros, os livros tá não tudo estão em lá. casa, tudo no Isso. escritório. Ambiental da própria pandemia, se a gente considerar, já entrando no assunto de maneira indireta, se a gente considerar que nós estamos tendo mudança no meio ambiente do Isso. trabalho, que se Também transferiu isso. para os nossos lares, né? Exato. Isso. E também porque a gente já está vendo uma arquitetura da pandemia. A Isso. gente vinha num movimento de casas menores, Uhum. casas cada vez menores e muitos edifícios oferecendo aqueles espaços compartilhados, né? Então Isso. a gente tinha a brinquedoteca, a gente tinha um ambiente de festas, um ambiente de Exato. churrasco, a cozinha gourmet coletiva, e isso Isso. tudo a gente está repensando, porque não está Exato. podendo usufruir desses Usufruir. espaços de convivência e Exato. precisando de lares, de casas individuais cada vez maiores. Isso. A gente mora em um prédio e tem dois filhos pequenos, Uhum. nem nessa área social, para que eles pudessem descer, jogar bola, gastar energia, eles não podiam, né? Estava Isso. interditado. Então, quer dizer, eu estou dentro de casa com duas crianças pequenas, cheias de energia, que ficam fazendo circuito pelo sofá, cama, quarto, corre pela casa. É o que você falou, a gente tem que É, é. repensar bem. E já é um reflexo ambiental, né? Isso. Disso tudo. Então, o assunto é realmente muito, muito importante e cada vez mais oportuno. Eu confesso para você que quando a pandemia começou, eu mesma tive Covid bem no inicinho. Hum, Eu tive no início do mês de março. Então, enfim, entrei para a estatística logo cedo, me curei, felizmente, mas ainda tenho algumas sequelas da doença. Meu sim. olfato, por exemplo, não voltou. Mas o fato é que eu, eu tive a primeira sensação e comentava, dividia minhas angústias com as pessoas próximas, com os amigos, com os colegas da área de direito ambiental, dizendo: pronto, acabou para a gente. Acabou para o direito ambiental, porque as pessoas só vão pensar agora em crescimento econômico e Sim, um abraço para o direito ambiental, um abraço para o meio ambiente. para o meio E, ambiente. e vejo que eu estava completamente equivocada. Completamente equivocada. A retomada do crescimento, ela é uma retomada verde,
né? Sim. Ela é uma... Por quê? Porque as pessoas perceberam que esta é uma pandemia de fundos de razões ambientais. Então, Exato. tudo que nós estamos vivenciando neste momento é reflexo daquilo que os cientistas falaram lá atrás e que as pessoas não deram ouvidos. E Isso. que se a gente continuar a não dar ouvidos a outros problemas ambientais, Ah, nós estávamos... Aqui, a Mônica dizendo, que bom que você estava estava equivocada. equivocada. Exatamente, Mônica, exatamente. A minha primeira impressão, como tudo muda muito rápido, né? A minha primeira impressão também mudou rapidamente, porque as pessoas se deram conta de que essa é realmente uma pandemia de fundos ambientais, que nós estamos numa outra emergência, além da emergência sanitária, numa emergência climática. E que Uhum. se nós continuarmos nessa ação de que não precisa de ambiente, nós vamos nos envolver numa situação cada vez mais complexa. Outras emergências sanitárias podem aparecer sem que essa emergência climática desapareça, que nós estamos, nesse momento, com duas emergências convivendo. Você sabe, Marina, Mônica, eu conheço, Ah, ela, e até para contextualizar e dar um pouco do meu relato pessoal, ela, nesse momento de pandemia, já tem uns 2 anos, ela vem pensando na criação de uma marca, né? sim, Ela trabalha com moda consciente. tá. E ela vem trabalhando em mim essa visão positiva e otimista de que as pessoas estão desenvolvendo uma consciência, né, com relação à moda sustentável, ao consumo inteligente. Uhum, uhum. E eu, sempre numa visão um pouco mais pessimista, dizia, não sei se isso de fato vai se dar. E aí, no meio da pandemia, a ideia era ter lançado, inclusive, antes da pandemia, quer dizer, no momento da pandemia, sem saber que aconteceria essa pandemia. E ela lançou virtualmente essa marca e sempre com essa defesa. Então, ela já vinha há 2 anos trabalhando essa ideia de moda sustentável e de um consumo inteligente e é isso, trabalhando em mim, me convencendo que a pandemia faria as pessoas enxergar, no caso não é específico dela, a moda com outro olhar. E eu sempre com o pé atrás, dizendo, ó, eu acho que esse movimento ele já vem acontecendo, mas é um movimento lento. Essa pandemia pode até acelerar um pouco, mas eu não tenho tanta certeza que as pessoas, quando isso tudo terminar, se as pessoas de fato estarão mudadas, e isso até eu gostaria, né, de ouvir de você, porque eu tenho uma visão um pouco pessimista, apesar de tudo que está acontecendo, mas eu acho que talvez isso esteja acontecendo por conta do cenário. Então, quando tudo isso passar, será que de fato as pessoas estarão transformadas, né, assim, em termos de consciência? E eu espero que sim. Assim como você, né, se deu conta de que estava equivocada, eu também quero, assim que terminar, né, esse isolamento, toda essa situação, também me dar conta de que a minha visão, ela de fato é pessimista e que eu estaria equivocada. Eu, antes de te responder, vou deixar um abraço aqui para Matheus, para Anastácia, que está nos assistindo de Cajazeiras, e Monize, lá em Gravatá. Queria deixar um beijo para todos. Engraçado, eu gosto muito de história, sabe, Flávia? Adoro. E eu estava lendo um livro de Gilberto Freire, Sim. que se chama Modos de Homem, Modas de Mulher. É um livro que ele escreveu em 87. Portanto, porque é a marca da data, porque é anterior à nossa Constituição e a essa Sim. discussão ambiental. E ele fala que ele estava dando sugestões à filha de um amigo que tem uma loja, que ela deveria pensar na possibilidade de trabalhar com uma moda ecológica tropical. Uhum. Veja que interessante. Veja a genialidade de Gilberto Freire e a visão que ele tinha em Isso. 87, né? Há mais de 30 anos, quando ele deu essa sugestão. A minha mãe trabalha com algodão orgânico também desde a década de 90. Tá? O que eu acho com relação à moda? É um assunto que me interessa, muito por influência da minha mãe. Minha mãe é designer e trabalha com moda sustentável, como eu te disse, desde a década de 90.
Eu estava assistindo um podcast, eu adoro podcast. Tem um da Deutsche Welle, alemã, eu não falo alemão não, tá? Que a vida é muito curta para aprender alemão, mas o podcast é em inglês. Então as pessoas dizendo assim, se você quer realmente usar uma moda sustentável, a primeira coisa que você tem que se fazer é se afastar do fast fashion. Uhum. Tá? Ela diz que isso é a coisa mais danosa que a gente pode fazer, por vários motivos. Mas principalmente porque essa é uma moda descartável. Isso. Além dela não ter um cuidado ambiental lá na raiz, né? De usar produtos sustentáveis, de praticar uma outra coisa que é muito importante, que é o comércio justo. Então, pagar para as pessoas que estão confeccionando aquela peça um valor justo. E a gente vê que por trás dessas redes de fast fashion existe muita escravidão, né? Nós tivemos aquele problema lá daquele Rana Plaza em Bangladesh, que culminou com aquele movimento que chama Fashion Revolution. Eu já participei do Fashion Revolution, inclusive em Pernambuco. Além de não se preocupar com essa base, ele não se preocupa com outra coisa, que é a questão do resíduo. Desenha uma moda e eu vou dar a mão à palmatória. Eu sou a louca da Zara. Mas isso é uma coisa que eu já falei em casa. Falei, não compro mais fast fashion a partir dessa pandemia. Eu vou investir numa roupa mais cara, eventualmente, mas que ela vai ter durabilidade e que eu sei que por ela, simplesmente pelo fato dela ter durabilidade, ela já começa sendo ecologicamente mais interessante. Isso. Porque você não vai descartar aquilo. Uhum. Tá? Então você vai usar a roupa por 5, 6, 10 anos e você não vai descartar. E só por isso ela já é melhor do que uma roupa de baixa qualidade que você usa e daqui a pouco ela já não serve mais porque ela se acabou. E aí você precisa, né, renovar, comprar mais. Exatamente. Ela está falando, comprar o que precisa. Sabendo de quem você está usando. Isso, de quem está comprando. Exato. Isso. Você falou uma coisa importantíssima que também é com relação a quem está produzindo. Né? Você pagar de uma forma justa por aquele trabalho. A ideia do Fashion Revolution, né, do Fast Have, eles têm umas plaquinhas que colocam lá, quem fez as minhas roupas? É muito importante que você saiba quem fez as suas roupas. Porque pode ser que por trás daquela roupa bonita que está na última moda, tenha uma degradação ambiental, tenha a sujeição de pessoas à condição análoga de escravo, tenha a exploração de trabalhadores, porque você não está internalizando naquelas roupas. Isso é uma matéria que eu falo com muito entusiasmo. Já vê que eu já estou aqui toda animada. Você não está internalizando, que isso é o que diz uma das faces do princípio do poluidor-pagador, você não está trazendo para dentro da roupa os custos socioambientais dela. Então, por quê? Porque você não está pagando o preço, o salário que você deveria estar pagando, você não está cuidando da saúde do trabalhador, tudo isso tem um custo. Então, quando a gente diz assim, mas essas roupas são caras, elas são caras e elas precisam ser caras. Exato. Porque se elas forem muito baratas, isso quer dizer que esses custos socioambientais não foram trazidos para dentro. E isso não só da nossa roupa. Minha geladeira estragou, Mônica, agora na pandemia. E aí, ontem, as pessoas vieram aqui consertar. Aí eles falaram assim, essa geladeira é muito boa. Eu falei assim, essa geladeira já tem mais de 10 anos. Aí eles disseram, porque essas geladeiras novas não duram mais de 3 anos. Aí eu falei, desaprenderam a fazer geladeira? Óbvio que não. E a gente tinha uma geladeira na casa da nossa avó que durou 30, 40, né? Aquela que abria assim. Lembra? Desaprenderam a fazer geladeira? Não. A questão é o que se chama de obsolescência. E aí nós temos duas obsolescências. A obsolescência criada e a obsolescência percebida. A obsolescência criada é exatamente o que o rapaz que veio fazer o conserto da minha geladeira falou ontem. Ele falou assim, não, doutora, é porque eles fazem para estragar mesmo, porque daqui a 3 anos você vai ter que comprar
outra geladeira. Outra. Essa é a obsolescência criada. E outro exemplo da obsolescência criada, vou deixar um beijo aqui para Rafa, que é nossa colega advogada, doutora em propriedade intelectual, e o maior título dela é que ela é mãe das minhas sobrinhas. Então, outro exemplo da obsolescência criada são esses 1000 cabinhos que a gente tem aqui, porque um não encaixa no outro. Exato. Aí você tem que comprar um cabinho porque o plug não entra. E isso, a obsolescência percebida... Um beijão, Mônica! Prazer te conhecer. Já tô achando que a gente é best. E nem dê espaço para Mônica, porque Mônica, ela se chega mesmo. Daqui a pouco vocês estão best mesmo. Mesmo. Mônica é baiana também? Mônica é amazonense. Mas radicada na Bahia. Isso. Porque eu tenho certeza que na outra encarnação eu nasci na Bahia. Certeza. Olha aqui. Você conhece Salvador? Sim. Pronto. Mas quando eu amo tudo aí. Amo a comida, amo o povo, amo o barulho, amo tudo da Bahia. Tudo. Na outra encarnação eu fui baiana. Então, mas o que eu tava... Mônica, sim. E a obsolescência criada, percebida, é o seguinte: toda estação a moda é salto fino, salto grosso, salto alto, salto baixo, sem salto, saia longa, saia curta. Por quê? Porque a indústria precisa passar para você a ideia de que se você estiver usando aquela roupa da estação passada, que em inglês eles têm uma expressão para dizer isso, né? So last season. Você é um otário. Você é o otário que está usando a roupa da estação passada. Então, é preciso também criar moda com desenho permanente. Isso. Né? Aquela roupa, e a própria Gabrielle Chanel falava isso lá no início do século XX. Que isso é estilo, que isso, Alessandra, um beijo grande, que isso é uma coisa que perdura. Então, tanto qualidade, que é a obsolescência criada, quanto design, que é a obsolescência percebida. A gente tem que se desfazer disso para que as coisas sejam sustentáveis, sejam efetivamente duráveis. Como disse inteligentemente um rapaz que consertou as minhas geladeiras ontem. Ele falou assim: doutora, antigamente isso era bem durável, agora isso é bem descartável. Vixe. Que coisa. Né? Porque a Mônica colocou moda atemporal. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Moda que possa, como você falou, perdurar, né? Ser algo mais permanente e menos descartável. Um dia desse, Mônica, deixa eu contar só uma fofoca. Desculpa, Flávia, te interrompi. Pode, de forma. Porque já tô amiga da Mônica e tal. Minha mãe adora guardar as coisas, sabe? Aí tava com uma saia muito bonita que ela disse assim: essa eu guardei porque eu usei no meu noivado. Aí eu falei: me dá essa saia pra cá, que eu vou mandar ajustar pra mim. E mandei ajustar e fui para um evento em Vitória, no Espírito Santo. Tô saindo do elevador do hotel, Mônica. Aí, assim, do nada a moça vira e fala assim: mas eu tenho que te falar, que saia maravilhosa que você está usando. Depois eu tenho que te falar uma coisa. Essa saia é de 1974, que foi quando a minha mãe ficou noiva. Você sabe, Marina, que eu também tenho o hábito de guardar, porque as roupas, enfim, duram. E até também, não sei se por conta de um estilo que também sempre foi mais atemporal, então as minhas roupas, elas independente desse momento de conscientização, elas sempre duraram no meu guarda-roupa. E o que eu comecei a observar, né, depois enfim, já maior, é que as modas, a moda ela vai e vem. Então, roupas que eu tinha como sendo de uma determinada estação, de uma determinada moda, né, uma época, anos depois, eu poderia usá-la estando dentro daquele padrão tido como de moda também. Sim. Então, eu vou lembrar lá, sei lá, década de 80, claro que não tem a ver com isso, só a título de exemplo. Sei lá, é um babado que você usa, ou aquelas saias, enfim, tudo aquilo que é pensado e feito, né, para vender naquele período,
tempos depois, a moda retorna. Então, Sim. eu tinha essas roupas no armário, então eu conseguia, né, estar, entre aspas, na moda com roupas antigas. Isso é curioso. Se ela tiver qualidade, ela vai Sim, durar. Se ela isso, não tiver qualidade, se ela for descartável, se essa obsolescência é isso, criada, porque ela vai se desgastar, e ela vai ficar velha, ela vai se acabar muito rápido, isso não adianta nada, né? isso, Então, por isso que eles associam sempre a obsolescência criada com a obsolescência percebida. Tem um isso. vídeo muito interessante sobre isso na internet. Eu quero deixar um beijo aqui para minhas queridas, Érica e Denise. Saudade de vocês duas. Tem um vídeo muito interessante sobre isso, sobre uma lâmpada que existe numa central de bombeiros nos Estados Unidos. Eu não vou saber exatamente qual é a cidade. Mas se procurarem na internet vão achar rapidinho. Que todos os anos a cidade comemora o aniversário da lâmpada. Porque ela já está lá há mais de 100 anos. Tá? Desaprender a fazer lâmpada? Óbvio que não. Óbvio que não, que sabem fazer lâmpada. Mas existe um acordo que eles trazem lá entre os grandes fabricantes, como GE, Philips e Uhum. tal, para não usarem mais aquela tecnologia, porque aquelas lâmpadas elas vão durar para sempre. Então, criaram essas lâmpadas que a gente, antes da LED, aquela lâmpada que esquenta para Sim. burro, que gasta muita energia, que aí vem a outra face da moeda, também gasta muita energia, e dura rápido. Então, a gente, nós que somos pré-LED, a gente chacoalhava e eu via que o Isso. filamentozinho tinha se rompido e estava... Exato. Tem alguém fazendo uma pergunta aqui. Matheus, você consegue ler aí? Acha que o Consigo. Brasil precisa... Marina, acho que o Brasil precisa criar uma figura similar. As Benefit Corporation. Porque está com a luz bem em cima. Americana, para incentivar que as grandes corporações produzam. Um impacto positivo na seara ambiental. Matheus, eu acho que a gente tem realmente que fazer, como eu estava conversando aqui no início, não sei se você já estava aqui, sobre essa questão da retomada verde. Isso passa, inclusive, por bônus verdes, né, os green bonds, por uma investida, e a gente está trabalhando com isso na OAB nesse momento. Fizemos uma comissão mista, da Comissão de Direito Ambiental, que eu presido, com a Comissão de Direito Tributário, para fazer uma reforma tributária associada à questão ambiental. Porque a gente está falando muito em reforma tributária, mas nós estamos nos ressentindo da ausência de um plano ambiental para essa reforma tributária. Né? Nós temos que ter um plano tributário, nós temos que ter uma outra coisa também que precisa investir, que é a questão das contratações públicas, também com viés ambiental. Hoje eu recebi uma mensagem de um colega nosso, Felipe Pires, que é carioca, publicou a dissertação de mestrado dele e disse que ia me mandar um exemplar falando sobre contratações verdes. Eu ainda não li, a conversa da gente foi hoje, mas eu estou super ansiosa, falei com ele que é um assunto que me interessa, que isso precisa ser tomado em consideração pela administração pública, que é o grande comprador, né? Quem mais compra no Brasil é a administração pública, e que ela também precisa ter uma diferença de competição, de competitividade para as empresas que adotem posturas ambientalmente corretas. E acho que a gente tem que ter uma série, Matheus, de providências nesse aspecto, para que a gente consiga realmente fazer essa mudança, e fazer essa mudança de conscientização também. Isso. Marina, e com relação, então, aos impactos da pandemia no meio ambiente? Eu acho que se deixar, a gente vai... Mônica já comentou de novo, acho que de alguma forma as empresas precisam de ter algum limite de produção em determinados produtos que causam impacto. Porque, para mim, está ficando claro, a fonte branca... Não, a fonte branca, quando passa... Com você dá para ler, mas quando vai para a sua parede, eu não consigo enxergar direito. Mônica, acho que então, de alguma forma as empresas precisam de ter algum limite. Acho que de alguma forma as empresas precisam de ter algum limite de produção de determinados produtos que causam impacto.
E Mali, precisamos educar as crianças em relação ao meio ambiente, com certeza, não ao consumismo. Perfeito. E a Alessandra falando da tese de doutorado dela. O Foi o estado tema dos da maiores... minha... Ah, legal, Alessandra. O Eu quero ler sua isso. tese também, Alessandra. A Alessandra é paranaense, já foi presidente da comissão lá, continua fazendo um trabalho bem bacana, junto com a Patrícia. Marina, eu estava conversando, inclusive, esses dias sobre educação infantil. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita com relação a essa conscientização nas crianças, né? Para que a gente possa desenvolver essa consciência futura, a gente precisa fazer um trabalho de educação com essas crianças. E aí, como a Ali falou, quer dizer, estimular essa educação ambiental e não com relação ao consumo. Para o consumo. Tem um vídeo também na internet, é até antigo. Tem muita gente aqui da área ambiental que está nos assistindo, já deve ter visto, já deve ter assistido, chama Story of Stuffs, a história das coisas. Uhum. É um vídeo antigo, de uma americana que trabalha muito com isso, e eu gostava de apresentar sempre para os meus alunos. E uma vez um dos alunos, que já era pai, me procurou e pediu uma cópia para levar para a escola das filhas dele. Por quê? Porque todo fim de semana tinha festinha. E aí tinha festinha, e as crianças já pré-adolescentes e tal, aí queria uma roupa nova, diferente, Uhum. E queria, enfim, e presente e tal. E não era só uma questão daquilo ser economicamente difícil para ele, que era pai, tinha 2 filhas em idade escolar. Mas é também uma questão de conscientizar que inteligente mesmo é aquele que compra de forma ambientalmente correta, que preserva as suas coisas. Eu tenho um iPod que eu ganhei em 2014. Não tem mais para vender. E eu amo meu iPod. Por quê? Porque ou é ele ou são esses celulares que são um trambolho. Então, para correr, eu prefiro o iPod, que é pequenininho, eu ponho aqui no cós do short e vou correr. E eles não produzem mais isso. Então, eu não me acho burra ou desconectada ou antiquada, porque eu tenho um iPod desde 2014 que me serve muito bem. Pelo contrário, eu acho que eu sou uma pessoa inteligente, que fez uma compra que é durável e que me atende até hoje, e que eu prefiro, porque é mais leve, mais confortável de carregar na prática de esportes. Então, as crianças precisam entender isso. Se elas compram, se elas usam uma roupa, um sapato, um equipamento eletrônico, porque todo ano fica lá com a mãe, eu quero um iPhone novo, eu quero um iPhone novo. Isso. Você não é mais inteligente por isso, pelo contrário. Né? Minha prima Rosana, pelo contrário, você é inteligente, mais inteligente, né, Dani? Quantas vezes a gente já conversou sobre isso? Essa aí é minha grande parceira da vida. Quantas vezes nós já conversamos sobre isso? Que inteligente é aquele que compra um produto que dura, que compra um produto que é amigo do meio ambiente, que é menos descartável, que gera menos resíduo. E sobre a questão da educação, me incomoda muito o fato de que a Constituição Federal, lá do 225, já prevê a educação ambiental em todos os níveis de ensino. É isso que está dito lá no 225. Então, quando fala em educação ambiental em todos os níveis de ensino, eu estou entendendo que é educação formal. Que a gente tinha que ter aulas, como a gente tem de língua portuguesa, de história, de matemática, aulas de meio ambiente e de educação ambiental. Porque isso não é uma matéria irrelevante, não. Muito pelo contrário. Pode ser a matéria mais importante que a gente tenha no nosso currículo. Mas as pessoas costumam colocar lá, um pouquinho em ciências, um pouquinho em geografia, um pouquinho em história, e aí vai levando. Mas não, a gente tinha que ter uma disciplina de meio ambiente, uma disciplina de ecologia, para que as crianças compreendessem isso sob um aspecto também antropológico, sociológico, psicológico, que inteligente mesmo é quem não compra coisas descartáveis, é quem sabe fazer bom uso, é quem conserva as coisas que adquire. Essa é a pessoa inteligente.
Isso, e que já fizesse parte da formação. Eu estou falando das crianças por conta até da idade dos meus filhos. Eles ainda estão numa idade que a gente consegue, né, promover essa educação. Mas as crianças um pouco, né, mais velhas, elas começam a se comparar com os colegas, e é isso, é a sociedade, né, do ter. Então, é o celular que você troca todo ano, é aquele tênis de marca tal que você também tem que trocar. Então, isso é muito complicado. Se você cresce dentro desse... Ao contrário, né? Se você cresce com uma educação que lhe conscientize, né? Que lhe mostre o que de fato, o valor que cada coisa tem, fica mais fácil você ser mais seguro para não se deixar Sim, influenciar pelo seu colega. Então, isso pela propaganda na televisão. Exato, que Maria até colocou isso aqui a propaganda, a informação, ela vem de forma subliminar. Então, Sim. Isso é muito perigoso. A criança capta sem nem perceber que está captando. E propaganda infantil é uma coisa muito séria. Eu tenho uma amiga, colega nossa, gaúcha, que também estuda e trabalha com direito ambiental. Ela disse, Marília Longo, ela disse que ela tem 2 filhos de 8 e 6 anos, por aí, tá? Ela disse que na casa dela, eles não assistem TV aberta. Uhum. Então, eles escolhem juntos, ela, as crianças e o marido, escolhem juntos um programa na TV fechada e assistem juntos para depois poderem conversar sobre esse programa. Mas que um fim de semana ela foi viajar com o marido e as crianças ficaram na casa da avó. E quando as crianças chegaram da casa da avó, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ela falou, gente, esses meninos não tinham isso, como é que de repente... Então, essa é a influência da propaganda infantil que é tão repetida. Sob o aspecto do consumo, eu me lembro que na época da gente tinha aquela história da Calói, que tinha que deixar um bilhetinho, e ensinava as crianças a deixarem um bilhetinho no bolso do pai, na bolsa da mãe, pedindo a bicicleta. Tinha aquela do batom que era compre batom, lembra? Meu Deus, lembro. Gente, verdade. Olha, eu não estava nem me lembrando, você agora me chamou a atenção. Aquele com batom ficava... E nós éramos crianças nessa época. Compre batom, compre. Seu filho merece batom. Merece batom, isso. E ainda assim, merece. Seu filho merece batom. Ainda apela para o merecimento. É lógico que ele merece, mas ele merece muito mais. Ele merece um planeta saudável, ele merece uma boa convivência, ele merece amigos leais. Isso é que tem que ser mais importante, né? Ele merece saúde. E a gente está num momento que a gente não tem saúde, que talvez esse excesso de consumismo tenha gerado exatamente um adoecimento do planeta nosso. Nós estamos doentes. Um planeta saudável, né? Saudável, planeta saudável. Ele merece amigos felizes, ele merece poder ir para a escola, que não está podendo. Né? É isso que a gente tem que ensinar para as crianças que elas merecem. E Marina, então assim, e esses impactos, né, decorrentes da pandemia no meio ambiente, o que é que a gente pode extrair, quer dizer, de positivo, porque a gente sabe que alguns aspectos positivos, né, decorreram, e eu estava lendo antes de conversar com você, até para ter alguma informação para trocar com você sobre a diminuição da emissão de gás carbono, mas ao mesmo tempo, nesse site que eu fiz essa leitura, reconhece a diminuição, mas claro, houve a diminuição porque as indústrias não estão produzindo. Então, é como se fosse algo, não podia ser diferente. Mas, quando esse momento, né, for ultrapassado, será que existirá uma consciência por parte das indústrias para manter, né, essa diminuição? Como é que você vê? O que a gente pode extrair? A gente vai... Há o que comemorar com esses resultados ou com esses efeitos decorrentes da pandemia? Na verdade, essa minha visão pessimista, ela deve perdurar? Enfim. Vamos separar as coisas. O que é que a gente tem? No mundo, nós tivemos uma queda de emissão dos gases do efeito estufa. Os estudos dizem que essa redução ficará entre 4% e 7%. Vamos botar aí numa média de 5,5%, tá? No mundo. No auge do lockdown na Europa, eu estou falando aí de Espanha e Itália, essa redução chegou a 17%.
Nós vimos imagens dos canais de Veneza muito limpos, nós vimos imagens de capivaras no centro do Recife. Isso é positivo? Veja, a gente não pode chamar de positivo, considerando as nossas circunstâncias, né? E Kalin, um beijo. Saudade de você. A gente tem que conversar mais. Isso não pode ser considerado positivo, considerando as circunstâncias que nós estamos. Mas vamos lá dizer que sejam. Só que no Brasil, Flávia, nós tivemos um aumento das emissões de gases do efeito estufa de 22%. Tá? Enquanto no mundo nós tivemos redução, porque, você bem disse, as fábricas pararam de funcionar, as emissões móveis, que são muito importantes e que a gente precisa ter muito cuidado, o que é que eu estou falando? De avião, carro, queimando combustível, tá? Isso praticamente foi a níveis quase zero. Mas no Brasil nós tivemos, primeiro, um desmatamento absurdo, tá? Decorrente de uma política ambiental completamente maluca. Nós tivemos um lockdown muito meia-boca, né? Mesmo em cidades que fizeram um lockdown de verdade, como Manaus, como Recife, São Paulo. Esse lockdown foi meia-boca, então as emissões móveis permaneceram. O que é que nós conseguimos tirar de experiência? Eu nem vou chamar de positivo, né? De experiência. Eu me lembrei quando eu fiz mestrado em Portugal em 2006, 2007, eu morei lá. E a minha orientadora, a professora Alexandra Aragão, falava na época sobre mercado de carbono, acordo do protocolo de Quioto, enfim. E dizendo que, eu disse, mas professora, vamos imaginar que uma determinada empresa, um determinado país, por quê? Porque quando a gente tinha as reduções, era muito mais fácil reduzir para países que lidavam mal com isso. Vou citar 2 exemplos, a China e a Rússia, que nunca tiveram essa preocupação. Então, utilizavam máquinas e equipamentos que eram bastante poluidores. Para elas era fácil de se enquadrar. Já quem estava utilizando a melhor tecnologia disponível, e aí eu vou falar de Holanda, eu vou falar de Noruega, essas aí iam ter dificuldade. Aí eu disse, como é que elas vão fazer se elas já estiverem trabalhando no limite da tecnologia? Aí ela falou assim, é muito simples, para de operar um dia. Aí eu, para de operar um dia? Essa professora está com a cabeça onde? E, veja, hoje nós estamos discutindo isso, em virtude da pandemia, e já se discute a possibilidade da gente reduzir um dia de emissões, né, paralisar as atividades, ou paralisar por um dia, ou paralisar por um período, aquelas fábricas que funcionam 24 horas, para reduzir as emissões. Então, eu dei a mão à palmatória de novo, como vocês estão vendo aqui, desde o início eu só falo que eu voltei atrás. Mas, como diz um baiano, né, é melhor ser essa metamorfose ambulante. Isso. Então, o que é que a gente pode imaginar daí para o futuro? A gente pode chamar isso de lado bom da pandemia. Para mim não existe nenhum lado bom da pandemia, mas vamos falar de aprendizado. Nós conseguimos aprender que precisamos controlar emissões móveis, avião e carro. Investir em transporte público. Investir numa coisa que é também um assunto que me é muito caro, que são nas cidades em que você possa fazer as coisas caminhando. Sim. Já há um bom tempo, eu, Marina, e meu marido resolvemos ter um carro apenas, que a gente entendeu que era possível. Escolhemos morar num lugar em que a gente faz muita coisa a pé. Supermercado, academia, farmácia, tudo isso é possível fazer a pé. Eu trouxe alguns aprendizados desse período. Veja, eu morei em Portugal em 2006 e eles já estavam num nível melhor do que a gente está hoje sobre esse aspecto. Então, de você fazer compras de supermercado mais vezes na semana,
Evitar comprar aquele mundo de coisa de uma vez, que a gente tem um hábito meio americano de fazer compra de mês. Encher a despensa e a geladeira e perder muita coisa que estraga. Eu, por exemplo, que moramos só nós dois, a gente perde muita coisa. Estraga. Então, o que é melhor? Fazer compras até 2, 3 vezes ao dia. Então, da semana, vai no supermercado, compra aquilo que precisa e evita perder alimentos, evita o desperdício, que também é outro aspecto ambiental muito importante. E fazer isso caminhando. Sim. Né, Mônica? Que ela está dizendo aqui, as cidades já nasceram para o carro. Lógico, tem lobby. Tem lobby das fábricas de automóveis, mas não tem lobby das pessoas que andam a pé. Isso. Né? Não tem lobby das pessoas que andam a pé. Então, andar a pé é proveitoso por 1000 aspectos, como andar de bicicleta. As nossas cidades deveriam ser pensadas para as pessoas se deslocarem de bicicleta, se deslocarem a pé, utilizarem cada vez menos transporte que utilize combustíveis fósseis. Exato. Né? E a gente ainda está se exercitando, ainda está interagindo, conhecendo a cidade. Eu gosto, como eu disse a vocês, de praticar corrida. Agora eu não estou indo mais nem para o parque. Resolvi correr na rua para conhecer a cidade. Eu falei, vou conhecer a cidade na contramão. Porque eu só ando de carro, aí quem só anda de carro só vê a cidade num sentido, não conhece a cidade em que mora. Então agora eu digo, vou correr na rua para conhecer também a minha cidade. Né? Você mora em Campina Grande ou João Pessoa? Campina Grande. Campina Grande. Tá. Campina Grande. A gente, bom, eu não vou nem falar, eu ia trazer para estar um pouco polêmico, outro aspecto, é a questão da segurança também, mas aí a gente já é outra discussão, não, acho que não cabe aqui para... Mas é uma discussão válida. Aqui para Salvador seria muito complicado a gente andar... Sair correndo por aí a pé. É complicado. Muito difícil. Pois é, e tem a questão da segurança pública, né? O Sim. problema dos assaltos e tudo. E tem uma outra segurança, que é a questão da acessibilidade, que me preocupa. Franciane, querida, um beijão. O que me preocupa? Essa história de você torcer o pé na calçada. A qualidade das nossas calçadas é horrível. Como é que eu fiz isso? Eu vou andando, faço um reconhecimento. Reconhecimento de área. Exatamente, escolho as melhores calçadas, porque já tive problema, já caí na rua e me cortei, me machuquei sério, não correndo, mas caminhando, trabalhando. Como eu te disse, alguns hábitos eu adquiri no tempo que eu morei em Portugal, caminhar foi um deles, mas já me machuquei. Então, a gente tem que pensar em calçadas que deem... Porque, veja, nós somos jovens, né? Mas o idoso que está lá caminhando com dificuldade, ele pode cair. A gente está lá de tênis, correndo com tênis, um calçado apropriado, mas às vezes a pessoa não está com calçado muito apropriado, está de salto alto... e pode escorregar, pode cair. Então, assim, a qualidade das nossas calçadas e, sobretudo, pensando em quem depende delas para uma cadeira de rodas, por exemplo. Com certeza, Mariana. Mariana colocou aqui, as fábricas de carros também geram muito empregos e estão também pensando em mobilidade com 0 emissões. Os carros elétricos são assim. Eu gosto muito da ideia desses carros elétricos ou até os híbridos, que já tem alguma possibilidade. A gente usa baterias que são recicláveis, mas, evidentemente, a gente também tem que pensar num outro assunto que é importante. Mônica já deve ter ouvido falar nisso, que chama greenwash. Já ouviram falar? É o seguinte, dar uma feição verde, ecológica, àquilo que não é. Tem muita coisa que tem um apelo ecológico. Muitas empresas vendem um jeans eco, um não sei o que lá ecológico. E de ecológico tem nada. Então a gente tem que ficar esperto. Eu acho que essa história dos empregos é importante, mas a gente pode tranquilamente deixar de produzir carros para produzir bicicletas, né? A gente pode deixar de produzir carros, como você bem disse, Mariana, movidos a combustível fóssil, para utilizar as baterias que são recicláveis. O emprego, ele muda.
ele não desaparece. A gente vai sempre precisar de pessoas, mas a gente vai precisar de pessoas fazendo uma coisa diferente. A gente está observando nesse momento, inclusive, já que a gente está falando de carro e tal, a questão do Proconv, né? Que é aquele programa de emissões veiculares que foi instalado em 1986 e que estabeleceu um cronograma de melhoria da qualidade do ar em decorrência dos veículos. E já existe uma meta aí para 2022 que a Anfávia está tentando mudar. Ela não quer trazer esses produtos que geram menos emissões agora em 2022. Porque vai gerar um custo e tal. Então, qual é a ideia? É que a gente comece a trazer para o Brasil carros que na Europa já não estão sendo mais aceitos. Nós voltamos a ser a lata de lixo do mundo. Né? Os países periféricos, e quem mais padece com isso são os países africanos, bom que se diga. Muitas empresas, muitos países transformam a África em verdadeiras latas de lixo, que é absolutamente condenável. A gente tem aquele filme muito bom, que é o Jardineiro Fiel, que fala inclusive dos testes, né? Da indústria farmacêutica, dos testes nos africanos. Então, a gente tem que pensar que nós estamos naquela tal da aldeia global e que sempre as pessoas acham que pode despejar no quintal de alguém o lixo que é gerado no seu. Exato. Aí Marina até responde, isso, com certeza temos que ainda evoluir muito para mudar o comportamento de como escolher, como comprar e como estar atento às questões de fake eco. Esse greenwash é um problema. Tinha um suco... Eu já estou falando mal de todas as marcas, daqui a pouco eu não vou ter mais um cliente, olha só. Não, mas meus clientes, graças a Deus, eu tenho clientes super responsáveis e super preocupados. Isso acho que a gente se atrai. Com certeza. Né? A gente se busca e a gente se atrai. Meus clientes são extremamente preocupados, a gente fala sempre a mesma língua. Mas tinha um suco aí que se chamava, que não sei o quê, que era isso, que era aquilo, tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada de verde, não tinha nada de... Então, tem uma marca de roupa famosa também aí, que tem essa história de que é uma marca ecológica e que fez umas máscaras vendendo a um valor absurdo logo que a pandemia começou, dizendo que ia reverter os custos e não ia reverter nada. Então, esse apelo ambiental, esse apelo ecológico é muito grande e a gente também tem que ficar com cuidado nas pessoas que o utilizam de maneira equivocada. É importante conhecer a história, a Mônica falou isso, é esse mesmo. Suco do bem. É esse mesmo, Mari, esse tal suco do bem, que do bem não tinha nada. E a gente tem que começar a escolher de quem a gente está comprando. Exato. Ser bem criteriosa, conhecer as histórias, pesquisar, ler o rótulo, ler a história. E isso é muito importante. Às vezes dizem, mas dá trabalho. Não dá trabalho, dá prazer. Não, com certeza. Marina, dando risada. Minha crítica, acho que você traduziu, Marina, a minha crítica quando eu conversava com a Mônica com relação botou aqui a nova moda, e a nova moda é ser sustentável. O que não vou dizer que eu defendo, mas a minha crítica é essa, muitas vezes as pessoas, elas vendem essa ideia de sustentabilidade porque elas têm que vender, porque é politicamente correto. Se essas marcas elas não adotam essa postura, elas de alguma forma são rechaçadas, né, assim, do mercado. Mas o que não significa que elas tenham essa ideologia, ou que elas acreditem, ou que elas pratiquem a sustentabilidade, ou né, essa produção de forma responsável, consciente com o meio ambiente. A gente teve um problema já há alguns anos com a montadora Volkswagen. Eu não sei se você se recorda, Mônica e Mari aí também se recordam, de que a Volkswagen colocou um chip nos veículos para alterar a leitura das emissões. Então,
Não me lembro Quando disso. você ia medir as emissões, foi um escândalo na Europa, a empresa pagou bilhões de euros, e nos Estados Unidos também, a indústria pagou bilhões de euros, bilhões de dólares para fazer um acordo, porque esse chip mentia na leitura. Na hora que você fazia os testes, eles eram compatíveis com os limites estabelecidos pela legislação. Mas, na verdade, isso não era bem assim. As emissões continuavam as mesmas, era só o Sim, chip. Então, isso foi um escândalo, e é esse tipo de atitude, de postura, que é absolutamente inaceitável. Então, desde o suco do bem, que do bem não tinha nada, até essas grandes montadoras, uma das maiores empresas do mundo, como é a isso. Volkswagen, que está usando um chip para medir, para mentir na Exato. hora de se fazer as medições de gases, as medições das emissões de gases. Então, tudo isso, e a gente tem que repensar muito o que é que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Porque quando a gente acha que a gente está sendo inteligente, porque está comprando um produto mais barato, o preço que a gente paga é elevadíssimo. E aí eu volto, Flávia, se você me permite, à questão Claro. das emergências climáticas. Nós estamos nesse momento, eu inclusive ouvi um outro podcast, já falei que eu escuto podcast lavando louça o dia inteiro. A gente escuta falando sobre um livro que eu também pedi, estou esperando chegar, que chama Um Planeta Inabitável, que ele relata as previsões dos cientistas para, se a Terra aumentar meio grau, um Sim, grau e meio, e mostra para a gente que essa diferença, meio grau, um grau, como essa diferença pode efetivamente deixar consequências gravíssimas para o meio no meio ambiente e para as ambiente. pessoas. Nós estamos falando, inclusive, na possibilidade de nós termos refugiados climáticos, pessoas que vivem em zonas que serão engolidas pelos oceanos e que precisarão de refúgio em partes mais altas ou mais distantes das áreas atingidas por essa elevação do nível dos oceanos, decorrente do degelo das geleiras. Então, a gente precisa ficar realmente muito atento, porque é o barato que sai caro. E essa responsabilidade é nossa, enquanto responsabilidade intergeracional. Mas não é Exato. comigo. Não é comigo. Isso é para que daqui a 50, 100 anos eu não vou viver tanto. Tá, mas eu imagino que você vai deixar descendentes Isso. diretos ou colaterais, filhos, sobrinhos netos, e que você espera que essas pessoas tenham condições de viver num planeta habitável. Exato. Né? Então não é uma questão de se a gente for egoísta ao extremo, assim, de dizer, dane-se, eu vou gastar toda a água que tiver disponível, eu vou fazer todas as emissões, se eu for à esquina eu vou de carro. Não é bem assim. A gente tem que realmente avaliar o que a gente espera, porque essa pandemia é um aviso, né, tia Norma, que acabou de entrar, é um aviso de que nós estamos tratando muito mal a O nossa nosso terra. planeta. Exato. Veja, muito E mal. você falou da água também, né? Da água disponível. A água é uma preocupação muito grande, porque nós temos índices assim, para a atividade agrícola, a pecuária gasta muita água, as atividades industriais gastam muita água. Tem um documentário que chama Cowspiracy, que é um trocadilho aí com cal de vaca e conspiração. Então, tem disponível, acho que no Netflix, Cowspiracy, que fala na quantidade de água e de recursos que a gente gasta para produzir carne. É para todo mundo virar vegetariano? Não, é para todo mundo atentar e tomar a sua decisão. Eu não gosto de ser panfletária, mas eu acho que o conhecimento que Isso. nos traz a consciência. Então, a gente Isso. primeiro tem que se informar.
Não é sair convencendo todo mundo, mas a gente tem que se informar para saber que decisões tomar. Então, a atividade industrial também gasta muita água. E lá atrás a gente aprendeu que a água era um recurso renovável, né? Quando a gente estava lá na escola, a gente dizia que a água era um recurso, porque chovia, né? Olha aí, Mônica já está falando que uma calça jeans utiliza 10 mil litros de água. Então, se a gente tem essa informação. A gente tinha essa noção de que a água era renovável, era. Mas se você gasta mais do que você é capaz de trazer de volta, essa conta não fecha. Eu assisti um curso com um historiador e ele projetou que daqui a 30 anos teremos seríssimos problemas com a água. Com água. Seríssimos, não é sérios, são seríssimos problemas com a água. E você falou uma coisa muito importante, a gente precisa agir, a gente tem que ter o conhecimento para agir com coerência e com responsabilidade. E não ter esse discurso meramente, bom, daqui a 100 anos eu não estarei vivo, mas eu tenho responsabilidade enquanto eu estou aqui. E a gente precisa, sim, dessa informação, desse conhecimento. E Mônica, mais acima, antes de falar da calça, ela traz uma fala também interessante. A gente precisa difundir, né, esse tema, conversar, dialogar mais, para que esse tema, esse assunto chegue, toque a mais pessoas, para que a gente possa ter acesso, né, à informação e agir e ser um agente transformador. Então, eu digo, não é para a gente agir... Eu não preciso mudar radicalmente, mas eu preciso agir com coerência e com responsabilidade, no mínimo. Coerência e responsabilidade. E conhecimento. Eu acho que quanto mais informação, mais a gente consegue formar a nossa concepção, a nossa consciência sobre aquilo que a gente acha que deve, que é necessário que seja realizado. Tem um livro de um colega nosso também, Alfredo Rangel, Direito do Consumo Sustentável, que é sensacional, é a tese de doutorado dele. Alfredo escreveu um livro que certamente merece estar, pelo menos na crítica onde ele está. Falando exatamente sobre... ele trata de uma teoria helicoidal. Vale muito a pena ler, quem ainda não conhece, está lá na RT. Tem muita coisa bacana, eu não sei como é que está nosso tempo, eu estou preocupada não sinalizou, mas já está para terminar, porque a gente já passou de 6 horas. Então né? Já deve ter a sinalização para... porque a gente teve aquele probleminha no início, aí a gente reiniciou, então... Mas eu acho que por conta disso, mas eu acho que mais 3 minutos a gente tem, 3 para a gente finalizar. Então, vou voltar aqui para a história da pandemia e desse aprendizado. Eu acho que a gente tem que se conhecer melhor, tem que conhecer essas razões ambientais. Muito provavelmente nós fomos... esse coronavírus habitava os morcegos e saltou dos morcegos para a espécie humana em decorrência do tráfico e do consumo de animais silvestres. Mônica, eu sou facinha, Mônica. É só me chamar de novo que eu venho, tá? Com a fundação já tá, com certeza. A gente já vai organizar uma segunda e eu tenho certeza que Mônica vai lhe convidar para fazer uma live sobre moda sustentável. Eu adoro moda sustentável, eu adoro, me empolgo, ficar amiga do povo assim de cara... Né? Por isso que eu digo que eu sou baiana, que baiana é assim, fica logo amigo. Eu nasci na Bahia e não sei. Então tem que vir para cá. Eu tenho algumas grandes amigas aí. 1 minuto e 15, sinalizou agora. Então tá bom. Eu quero renovar meus agradecimentos. Então, se você tem amigas aqui, você já tem novas amigas. Ótimo, eu tenho alguns amigos aí, advogados, Daniela Borges, que Sim. Dani é minha grande amiga, minha irmã de caminhada, Ilana, Luiz Viana, que é um querido, Fabrício, isso, muita gente aí querida, que eu adoro demais, mas eu quero agradecer à Fundação Orlando Gomes, eu estou me sentindo assim, super especial, estou me sentindo uma pessoa privilegiada realmente de estar
perto de alguma forma de Orlando Gomes, que deixou um legado para a gente fantástico. Eu disse a você, eu me doutorei agora em junho, então a minha tese é quentinha e Orlando Gomes está lá. Tá, porque tá tá, lá. tá acabando, eu só não quero que derrube sem eu lhe agradecer formalmente. Assim, eu estou muito feliz com a live, muito feliz mesmo, foi maravilhosa. E vamos viabilizar a sua vinda aqui para Salvador, para a gente organizar